Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal da PMP. A nossa convidada é a Procuradora de Justiça, Sandra Jardim. Doutora Sandra, que ingressou no Ministério Público em 1988. Como promotora de justiça, atuou em mais de 500 júris. Como procuradora de justiça, atuou em casos de grande repercussão. Passou também pela assessoria de estudos avançados na Procuradoria-Geral de Justiça, na gestão do Dr. Marrei. Foi integrante da comissão processante, fez parte da banca examinadora do concurso de número 89, concurso de ingresso do Ministério Público, e está aqui conosco para falar um pouco sobre a sua carreira. Doutora Sandra, muito obrigada pela aceitação do convite de participar dessa entrevista, dessa série de entrevistas que resgata, que conta a história da integrante do Ministério Público. Dora, eu que agradeço, eu me sinto muito honrada com o convite, eu me sinto muito honrada de você estar conduzindo essa série de entrevistas e também gostaria de agradecer o convite na pessoa do nosso presidente, de sua diretoria. Fui hoje recepcionada, fiquei muito feliz, fui recepcionada pelo Dr. Tiago, esse jovem brilhante, né, por quem eu tenho uma grande admiração. Então, como eu disse no início dessa série, eu gostei muito das palavras que foram ditas aqui por meus antecessores, sobretudo pelo Dr. Bertoni, quando ele destacou que uma instituição ela não pode escrever uma história à altura do seu futuro se ela não conhecer o seu passado, as dificuldades e os avanços dos seus integrantes. Então, eu cumprimento a você, cumprimento a todos os integrantes dessa nova gestão, pela excelência do trabalho que estão fazendo, com essa linguagem moderna, com essa linguagem que rapidamente chega a todos os colegas, né, por intermédio desses vídeos e que estão sendo tão importantes para todos nós. E eu já começo agradecendo a senhora, né, pela presença, pela história importantíssima no Ministério Público. Tem muita história para contar. Eu acho que nesses 31 anos, né, porque quando a gente olha para trás, passou tão rápido, mas muita coisa mudou e muita coisa aconteceu. O dia a dia no Ministério Público é intenso, né? A sociedade tem uma demanda muito grande. E eu gostaria de começar a nossa conversa, como a senhora ingressou em 88, um ano... exatamente, né? Constituição Federal. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do Ministério Público que a senhora vê hoje, após a consolidação da Constituição Federal, após a consolidação do Ministério Público nesse cenário. Claro. Dora, eu entrei num momento muito especial, porque foi um momento que a nossa Constituinte, graças ao trabalho de toda uma gama de pessoas que atuaram aqui na Associação Paulista do Ministério Público na ocasião e também na Procuradoria-Geral de Justiça, conseguiram inserir esse nosso novo perfil institucional que foi traçado, onde nós angariamos muitos poderes na área da ação civil pública, porque, como você já ouviu e sabe, né, a área criminal sempre foi a nossa área original de atuação por excelência, mas foi lá na Constituição que foi escrita essa nossa trajetória e que nos permitiu desenvolver um grande trabalho que desde esses 30 anos foram feitos pelo Ministério Público em prol da sociedade. Claro que o perfil institucional mudou muito. Se antes nós ingressávamos de uma forma mais acanhada, nós não tínhamos estruturas para trabalhar, nós atuávamos antes de 88 numa seara mais restrita, obviamente de lá para cá nós ganhamos um cenário muito favorável para a nossa atuação, a instituição cresceu muito. Né? Se você imaginar que em 1984 deveria ter em torno de 20 e poucas mulheres, hoje nós já somos em torno de 300 e a nossa carreira hoje tem quase que 2.000 integrantes, então a instituição cresceu muito, prestou relevantíssimos serviços, mas também pagou, por outro lado, o preço dessa atuação que incomodou muita gente.
Então, se há, como tudo na vida, né, é a dualidade, você tem o lado bom e o lado de consequência. Então, se por um momento, por um lado, nós tivemos um papel muito relevante, por outro, nós corremos o risco de perder algumas conquistas institucionais, porque o Ministério Público, e aqui eu não falo só do Ministério Público Estadual, o Ministério Público a gente precisa lembrar que ele é composto por 4 esferas, né? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Justiça Militar e o Ministério Público dos 27 estados que compõem a nossa União, né? Então, na verdade, assim, o Ministério Público, ele cresceu muito, mas também incomodou muito. Então, nós hoje corremos o risco, como eu estava dizendo, de perder algumas conquistas que nos foram muito caras, porque a classe política atualmente não nos vê com os mesmos olhos que a sociedade nos enxerga. Então, hoje nós estamos no olhar severo desta classe política que se sentiu intimidada com a nossa atuação, que vem sempre no sentido do combate à corrupção, do combate às práticas incorretas, da nossa atuação exigindo das prefeituras e do governo estadual e mesmo federal o cumprimento das normas constitucionais. E isso, obviamente, incomodou ao longo desses 30 anos de Constituição, com os poderes que nos foram concedidos, angariou alguns desafetos e hoje, com a reforma aí da Previdência, nós corremos um risco de pagarmos o preço. A senhora passou por diversas comarcas no início da carreira, até chegar no Tribunal do Júri. Como é que foi essa experiência lá no interior? Pois é, eu iniciei minha carreira, eu era advogada, me formei, colei grau em 2004 e na ocasião eu fiz meu mestrado, me voltei um pouco mais para a área acadêmica, eu exercia advocacia na área de família basicamente, na área empresarial, era auxiliar de ensino na PUC, fui auxiliar do Dr. Cláudio Alvarenga durante muitos anos e quando ingressei no Ministério Público, eu nunca havia atuado na área criminal. E tem uma história curiosa porque eu ingressei, eu tinha 29 anos, né? Embora não fosse tão jovem naquela época, eu não tinha experiência na área criminal e fui designada logo de cara para a área do júri. Mas eu era mulher e eu precisava, naquela época era muito difícil as mulheres entrarem no Ministério Público. Ainda era uma instituição bastante seletiva, um ambiente eminentemente masculino, e eu tinha feito um enorme sacrifício, né, de estudos, de empenho, buscando ingressar no Ministério Público, e eu disse assim, não, isso não vai poder me acovardar. Então, na verdade, assim, se foi tão difícil eu conquistar esse espaço, eu preciso atuar à altura dele. Então, assim, nunca me passou vir aqui na assessoria, porque muitos homens, colegas meus, não gostavam de atuar nessa área, porque é uma área em que a gente fica muito exposto, é uma área onde você entra pela mesma entrada que entra o réu e sai muitas vezes sozinha de madrugada pela mesma saída, você, os familiares, o réu, enfim, é uma área onde você atua de uma forma, muitas vezes, no longínquo, do solitário. Então eu dizia assim, bom, mas eu não posso me acovardar, se confiaram que eu tinha atributos para exercer todas as atribuições institucionais que são tão importantes, eu preciso demonstrar que tenho sim e vou enfrentar. Então eu me lembro que eu chegava muito cedo, sofri muito, chorei, decorei as saudações, o júri começava às 10 da manhã, eu chegava às 7 e as mulheres estavam limpando as escadarias do fórum e eu estava decorando e andando da frente para trás, decorando as minhas saudações e aquilo que eu ia dizer para os jurados, e foi a forma que eu fui encontrando até que eu me senti segura, porque eu percebi que essa área me permitia que eu fosse eu mesma,
que eu atuasse no mais pleno da minha convicção. Eu sempre gostei de ser promotora de justiça, isso eu vou te dizer com todas as letras, porque ser promotora na área criminal me permitia, dentro daquilo que eu considero justo, sustentar uma acusação até o final, quando eu entendia que as provas evidenciavam a culpa de alguém, mas também me permitia pedir a absolvição de alguém cujas provas não evidenciavam a sua culpa. Então, assim, eu me sentia muito livre, porque o único parâmetro que eu tinha para trabalhar eram as provas do processo. E essa independência que nós conquistamos, né, na nossa trajetória, a independência funcional, esse é o maior instrumento que nós temos no exercício da nossa profissão. Então, assim, no júri eu fui feliz, no júri eu me realizei, e a partir daquele episódio que me mandaram como substituta, eu então, sabe-se lá por quê, comecei a trilhar minha carreira justamente por aí, como eu não me socorri da assessoria para dizer, olha, me tira daí, coisa que todo mundo fazia, eu fui ficando, atuei na Penha, atuei no primeiro tribunal do júri, depois iniciei minha carreira, naquela época a gente tinha as entrâncias, né? Então fui para a Várzea Paulista, era uma distrital muito pobre de Jundiaí, lá atuei de forma acumulativa. Depois estive em Guarulhos, naquela época existia a segunda entrância como auxiliar da capital, e lá eu já fui para o júri. Então, eu fiquei em Guarulhos, depois, no início da carreira, eu já tinha passado pelo primeiro tribunal do júri, depois fui para Osasco. Lá, me perpetuei, acho que por quase 5 anos, fiquei grávida, fiz júri grávida, com uma barriga enorme, e depois vim para a capital e também na capital atuei no júri, diversos tribunais, até que fui como titular para o primeiro tribunal do júri, onde permaneci seguidos anos, onde tive a oportunidade ao longo dessa carreira, né, de fazer quase que 500 júris, a gente fazia 3 júris por semana, era uma loucura, mas assim, sempre atuei com uma paixão. E descobri essa paixão quando eu ingressei no Ministério Público. Antes eu não sabia direito o que era o Ministério Público, mas aí quando eu ingressei, ele me deu essa possibilidade de exercer essa paixão pelo direito, de exercer essa paixão na área criminal, de exercer essa paixão pelo ser humano. Eu aprendi que todos nós podemos matar, todos nós, em determinadas circunstâncias, podemos ser julgados, e eu aprendi, eu que não queria julgar, eu não prestei concurso para ser juíza porque eu tinha muito medo de julgar e de errar. E a vida, no entanto, me trouxe essa atribuição, porque lá no júri o juiz tem uma atuação um pouco diferenciada, o juiz só aplica a pena, basicamente. E nós é que podemos, né, sustentar a acusação ou não sustentar a acusação, e temos um poder de convencimento sobre os jurados. E eu posso te dizer, Dora, com um certo orgulho, que eu nunca fiquei feliz. Ganhei muitos júris. Nunca contei, mas sei que ganhei muitos júris. Mas nunca fui embora para minha casa feliz com isso, porque na verdade assim eu sempre consegui ver que existia uma tragédia, a tragédia de quem partiu e também a tragédia do réu, que a gente não pode deixar de achar que é uma tragédia, da sua família que está lá sofrendo, e quando você entende que aquela pessoa, como muitas vezes, eu já fui até agradecida por réus que disseram assim para mim, olha, doutora, eu queria tinha um réu que eu morria de medo dele, eles tinham invadido uma delegacia de polícia, era o primeiro, foi a primeira célula do Comando Vermelho que chegou em São Paulo, e eles, para resgatarem um determinado preso, eles iam fazer um assalto a uma joalheria, eles invadiram uma delegacia com armamento muito pesado, já era um grupo composto por
policial que tinha sido expulso da polícia, um grupo muito grande, entraram numa delegacia na Aclimação, trocaram tiros, mataram o investigador e o delegado de polícia sobreviveu, né, foi vítima de tentativa. E eu tinha muito receio, porque foi o primeiro embrião de tudo isso que a gente viu depois acontecer, desses comandos e dessas associações organizadas, né, dessas quadrilhas que hoje a gente tem de conviver com elas. Então eu tinha muito medo e fiz todos aqueles júris. Na minha época existia o protesto pelo novo júri, que bastava que você tivesse uma pena maior de 20 anos imposta a alguém, a defesa, era um recurso exclusivo da defesa, ela poderia dizer, eu protesto por novo júri, e tudo aquilo que você fez para condenar aquela pessoa era anulado, e ele tinha um direito de um novo julgamento, porque naquela época se entendia que uma pena de 20 anos para alguém, a expectativa de vida era de 50 anos, 45 anos, então se entendia que era uma pena muito extensa, muito elevada. E neste caso eu pedi pena máxima para todos. Então todos eles tiveram em torno de penas de 60 anos, porque eram vários crimes, né? Então, e todos eu repeti. E num dos que eu repeti, o chefe veio me agradecer. E eu me senti surpresa e eu morria de medo dele. Nessa época eu escondia minha filha quando eu ia fazer júri, deixava na casa do meu irmão, ou na casa da minha mãe, ou na casa da minha sogra. E eu me lembro do nome dele, o Birajara, ele me disse assim, doutora, eu queria lhe agradecer, não porque a senhora me condenou a 60 anos, né, e eu sei que eu não deixei também defesa para minha advogada, mas pela forma que a senhora me tratou, com dignidade, minha família está aí assistindo, e apesar da senhora ter me condenado a 60 anos por 2 vezes, a senhora não me chamou de vagabundo, a senhora não desceu o nível, a senhora manteve. Então eu quero dizer para a senhora que eu quero lhe agradecer. E eu fiquei muito comovida com aquilo, porque eu acho que o júri é isso. O júri é você tratar o drama das pessoas, e sempre vai haver um drama, uma história contada de um lado, uma história contada de outro, né? Com respeito. Então, assim, tudo que eu angariei na minha vida profissional veio da minha atuação do júri, que, insisto, nunca me deixou feliz, mas me trouxe uma plena realização enquanto profissional. No júri, já na segunda instância, a senhora participou de julgamentos de grande repercussão. Eu vou citar alguns aqui, o caso Nardoni, Gil Rugai, Chacina do Carandiru, Operação Castelinho e o mais recente, o caso do Papai Noel. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esses casos e especialmente esse mais recente, para falar sobre a atuação do Ministério Público. Pois não. Na verdade, eu, enquanto Procuradora de Justiça, depois que me promovi a Procuradora de Justiça, eu resolvi atuar na área de sustentações orais no Tribunal de Justiça. Recebi um convite inicialmente do nosso colega, que na época ele estava ingressando pelo 5º Constitucional, o Dr. Geraldo Wohlers. Ele atuava numa Câmara, que é a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, e ele estava saindo. Então, os desembargadores naquela época, eles pediram uma indicação de alguém que ele julgasse à altura da excelência do trabalho dele, não que eu fosse, mas como nós tínhamos uma amizade muito próxima, ele teve o cuidado de me indicar, porque ia ser julgada a pronúncia do caso Isabela Nardoni. Então, os desembargadores tinham uma preocupação com este caso, e eu, que nunca pensei que fosse atuar ali, aceitei o convite e fui oficiar nessa Câmara, na parte das sustentações orais. E por uma coincidência do destino, o processo da Isabela Nardoni caiu comigo para que eu fizesse parecer já na Procuradoria de Justiça Criminal. Então, a partir daquele caso, eu tive uma atuação fixa por muitos anos nessa 4ª Câmara de Justiça, que é a Câmara de desembargadores muito importantes, e eu digo importantes porque o precedente da prisão em 2º grau veio dessa 4ª Câmara de Justiça.
Foi a Câmara que teve a coragem de enfrentar esse problema da efetivação da justiça sem ter de aguardar o trânsito em julgado de todas as instâncias, né? Então, na verdade, assim, eu tive um orgulho muito grande de atuar, e nessa atuação, algumas vezes fazendo pareceres, outras tantas fazendo as sustentações orais, eu atuei em todos esses casos que você citou, a Operação Castelinho, atuei no caso do Carandiru, onde até pouco tempo todo mundo viu, nós tivemos um trabalho excepcionalmente bom, do meu ponto de vista, porque a Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do nosso Procurador-Geral, emprestou todo o apoio e confiança à nossa atuação. E depois do resultado que teve lá, porque eram 5 júris condenando, e os desembargadores, na pessoa do desembargador Ivan Sartori, que era o relator, entenderam que era caso de se anular aqueles julgamentos, porque entenderam que a decisão dos jurados condenando era manifestamente contrária à evidência dos autos, e até o próprio desembargador Ivan Sartori, numa atitude inédita, ele propôs a absolvição. Ele não queria nem mandar submeter a novos julgamentos. Ele propôs para os seus pares a absolvição daqueles 70 e tantos policiais militares que haviam sido condenados. Isso foi inédito e eu não me conformei e disse que nós iríamos recorrer, e a Procuradoria se empenhou para isso, destacou pessoas e está acompanhando isso muito de perto, mostrando que a atuação do Ministério Público, quando ela é integrada, e eu não posso deixar de dizer aqui que este não é um processo meu, é um processo do Tribunal do Júri, que condenaram, que fizeram esses 5 longos júris que duraram 6 dias, 5 dias, 4 dias, ao longo desses quase 20 anos, né, que esse julgamento veio a segundo grau. Então, este processo onde tanto se empenharam para conseguir essa condenação, ele hoje ainda está agora no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento dos nossos recursos, e eu não posso deixar de aplaudir, obviamente, a atuação da Procuradoria-Geral de Justiça. E por que eu falo que é importante, Dora? Porque toda vez que o Ministério Público, seja no caso Isabela Nardoni, que o doutor Sembranelli tocou de forma lapidar, seja no caso do Carandiru, seja no caso do Papai Noel, que o Dr. Felipe Zilberman, no primeiro Tribunal do Júri, também tocou de forma lapidar, e em que todos esses casos foi assegurada a condenação em prol da nossa sociedade, porque foram crimes bárbaros. Se você não tiver uma atuação conjugada no segundo grau, isso corre o risco de se perder. Em todos esses casos que nós atuamos de uma forma integrada, e mais que isso, atuamos em nome da Procuradoria-Geral e com o apoio dela. Para você ter uma ideia, agora nesse último episódio dos habeas corpus coletivos que o ministro Gilmar Mendes deu, no caso do Papai Noel é um caso muito famoso, porque é o caso de um avô e de um pai que mandaram matar a filha e neta respectiva, né, ou neta e filha respectiva, por conta dela estar ajuizando uma ação de investigação de paternidade e de alimentos. A moça tinha 19 para 20 anos, eles contrataram um matador de aluguel, um ex-policial expulso da corporação, que se vestiu de Papai Noel exatamente na época do Natal, se aproximou da moça, desceu de uma motocicleta e desfechou inúmeros tiros em área nobre, pegaram alguns no rosto e, sabe-se lá, pela mão de Deus, essa moça não morreu. E depois as investigações progrediram, chegando-se então a saber que quem tinha contratado o tal do policial era o próprio avô e o próprio pai por causa de herança. Então, pois bem, eles foram condenados, o avô e o pai, pelo primeiro Tribunal do Júri, Dr. Felipe e tal, e depois houve os recursos e eu atuei novamente aqui no tribunal, na 4ª Câmara, fiz a sustentação oral com um excepcional advogado do outro lado, e o tribunal manteve a condenação, houve uma mudança de advogado,
E então o advogado foi me buscar em Brasília dizendo que não havia o trânsito em julgado. Ele entrou com seguidos embargos de declaração para evitar o trânsito em julgado, e daí foi buscar lá em Brasília dizendo que não havia o trânsito em julgado, e então pediu um habeas corpus. Nós estávamos, eu não estava nem no plantão, mas aí o colega do júri me telefonou e como a gente atua há muitos anos dentro do Tribunal de Justiça, nós temos um excelente contato com os desembargadores, não só da 4ª Câmara, mas de outras câmaras, então nós levamos para esses desembargadores a nossa preocupação, procuramos o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean, que nos recepcionou em plenos dias 23, 24, 25 e 26, e atuou decisivamente nesse caso, entrou em contato com a doutora Raquel Dodge, peticionou, a doutora Raquel Dodge também peticionou, e, enfim, nós com todo esse trabalho que fizemos, o desembargador Damião Kogan, que coordenava os trabalhos aqui do Tribunal de Justiça, mandou certificar que havia o trânsito em julgado neste processo e comunicou que ele não ia soltar o réu. Ainda que tivesse uma liminar, ligou para o Supremo, comunicou ao ministro e disse, olha, estou impossibilitado, existe um trânsito em julgado e eu tenho de respeitar. Por mais que tenha liminar, né? Se o senhor quiser, o senhor solte. Então, assim, não foi solto. Ontem eu soube que o habeas corpus foi julgado no mérito e foi mantida a prisão. Então, quando há o envolvimento institucional, o resultado é excepcional. Então, eu preciso cumprimentar todos aqueles e, sobretudo, a Procuradoria-Geral de Justiça, que vem investindo nesse trabalho coordenado, onde todos participam. E assim nós todos ganham. Bom, vamos mudar um pouquinho de tema, sair do tema que é fascinante, o tema do Tribunal do Júri, mas dando continuidade aqui na nossa entrevista, nós estamos gravando essa entrevista agora no mês de março e acabamos de comemorar o Dia Internacional da Mulher. A senhora faz parte de instituições que atuam para a igualdade de gênero, especificamente nas carreiras jurídicas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa experiência e qual é a perspectiva dessas instituições para essa mudança. Então, Dora, na verdade, eu atuo nessa seara sim, mas não apenas nessa seara. A gente estava comentando um pouquinho antes dessa entrevista, né, que determinados termos eles são estigmatizados. Se você me perguntar assim, você se considera uma feminista? Eu vou dizer para você, depende. Depende daquilo que você enquadre como sendo uma feminista. Na verdade, eu me considero uma humanista. Eu acho que essa pauta feminista, ela é uma espécie de um gênero maior, que é o da igualdade do ser humano. Nós vivemos numa sociedade muito desigual, com uma distribuição de renda muito diferenciada. Então, nós temos pessoas que têm muitos direitos e outros que são totalmente afastados, não possuem direito algum. Inclusive, é uma renda mínima que lhe garanta a sobrevivência. Então, eu sempre vou atuar nas pautas igualitárias. Então, eu acho que essa pauta de igualdade de gênero, ela é uma pauta correta, honesta, porque basta você ver a instituição. Se nós considerarmos que quando eu entrei na instituição, meu concurso eram postas 70 vagas que poderiam ser preenchidas. Passamos 47, só 7 mulheres. Então, na verdade, todas nós sabemos que há uma desigualdade institucional. Em 2015, o CNMP fez um estudo muito bom, onde ele analisa a situação de todos os 27 ministérios públicos integrantes da federação, e ele demonstra que em todos a mulher ainda, apesar de ser a maioria populacional, hoje nós somos 51% da população, a mulher ela está sempre num número inferiorizado. Apenas para você ter uma ideia, eu fiquei impressionada, os únicos lugares onde se tem no quadro institucional mais mulheres é no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, e na Bahia. E, lamentavelmente,
o Ministério Público do Estado de São Paulo, nesse ranking, ele está lá atrás, ele só ganha de Minas Gerais. Então, na verdade, assim, em números, menos promotora de justiça. Então, assim, aí você pergunta, mas por que isso? Né? Por que essa desigualdade? E mais do que desigualdade, se você imaginar que em todos esses estados, ainda o que não teve uma procuradora-geral de justiça mulher é o nosso. Então, na verdade, assim, agora, recentemente, nós tivemos a querida colega, né, a doutora Tereza, como nossa primeira corregedora mulher. E por que é importante nós termos ações afirmativas? É importante porque é preciso assegurar a igualdade. Um órgão que luta pela igualdade de terceiros, né, porque nós somos representantes da sociedade. E como representantes da sociedade, homens ou mulheres, nós brigamos contra essas desigualdades, sejam econômicas, sejam sociais. Nós temos essa obrigação constitucional. E dentro da casa da gente, a gente não tem essa igualdade. Então, assim, algumas ações, e eu quero deixar bem claro aqui que eu admiro um grupo de promotoras jovens que tem atuado nesse segmento aqui dentro do Ministério Público e no combate à violência, seja o tipo de violência, mas sobretudo da violência doméstica. Porque esse grupo mais jovem teve não só o mérito de se colocar bem próximo à sociedade, né, com uma atuação muito valente e muito próxima mesmo dos segmentos sociais, mas também trouxe pautas para cá muito importantes. Então, questionou as bancas. Por que a banca normalmente não tem uma mulher? Fizeram um pedido que partiu das diretoras aqui da APMP, da gestão passada, de pedirem uma cota. Aí dizer, mas meu Deus, cota na banca? Mas elas tiveram a coragem de expor, porque se juridicamente ou não isso se justificava, pouco importa. O que importa é você visibilizar o problema. E a verdade é que nós não temos o mesmo espaço que os homens têm. Seja porque nós temos mais obrigações sociais, familiares, mas também porque esses espaços não nos são concedidos, por maior que seja a nossa atuação. Então, na verdade, essa pauta feminista, ela precisa estar aqui dentro do Ministério Público. Por quê? Porque não é possível que as faculdades formem mais mulheres, que os concursos tenham mais mulheres inscritas, e, de repente, aqui dentro, ainda que a gente fomente o ingresso de mulheres, as mulheres não têm um espaço político de atuação, mas só espaço profissional. Então, na verdade, quando eu digo assim, bom, eu não sei se eu sou feminista, eu não gosto de rótulos, nunca gostei, Dora. Se eu te contar, por exemplo, eu acho que eu tenho uma atuação muito no sentido de quebrar paradigmas. Eu acho que todo rótulo, ele empobrece, ele engessa. Eu me lembro, quando eu fui ser assessora, que depois a gente vai falar do Dr. Marrei, se as colegas imaginarem que até o ano de 90 não se usava calça no Ministério Público. Era proibido, era considerado traje incompatível com o decoro profissional. E aí, quando eu fui convidada, eu me lembro, e eu gosto de contar e conto isso com orgulho. Eu me lembro que eu vim trabalhar de calça comprida. E uma colega, querida colega, chamou a minha atenção. Eu falei, você vai arrumar um problema, porque já a corregedoria vai te pegar e não fica bem uma assessora. Eu disse, bom, tudo bem. E você está popularizando, já vai ter mini saia, já vai ter mini blusa, já. E claro que eu considerei aquilo, mas eu disse, é a grande chance, é um gesto, uma roupa. Não, é o que está por trás do gesto, o que está por trás da roupa. Ou seja, é a nossa liberdade. E a partir daí, eu vim todos os dias, até que ingressei no elevador com o corregedor e, apreensiva, achei que pudesse acontecer
alguma coisa e não aconteceu nada. E a partir dali, as mais jovens que estavam na nossa instituição, quando souberam que estava usando calça na assessoria, então rapidamente aquilo disseminou. E eu gosto de contar que eu, por exemplo, não uso calça para trabalhar. Eu acho que a mulher fica mais bonita de vestido, eu adoro usar saia, eu adoro me vestir como mulher, eu adoro ser mulher, gosto de ser mulher. Então, quando eu te dizer assim, eu não gosto de estigma. Eu acho que um homem pode me pagar um jantar, eu acho que um homem pode abrir a porta do carro, eu acho que certas diferenças, elas são salutares, mas como eu escrevi outro dia, o fato de alguém me mandar flores ou me pagar um jantar, não significa que esse é meu preço. Eu sei claramente que não é não, que o corpo é meu, que a disponibilidade é minha, que eu posso andar do jeito que quiser, que ninguém tem disposição sobre o meu corpo, mas isso não me implica que eu não possa aceitar flores, que eu não possa ir jantar. Eu sei de todos os direitos que foram conquistados a duras penas pelas mulheres. Então, eu não gosto de rótulos. Quando eu fui para o tribunal, também, eu tenho tatuagens. E aí as pessoas... Até aquela época ninguém tinha. E aí eu me lembro que minha filha, muito jovem, queria fazer uma tatuagem, estava com medo, e eu disse, eu vou fazer. E eu sabia, e tinha clareza, que no tribunal reprovavam candidatos, e não sei, talvez aqui no Ministério Público também, por terem tatuagens. Tanto que na iniciativa privada está cheio de colegas que não têm tatuagens pelo simples fato de que algumas empresas não aceitam. E como eu acho que isso não pode ser óbice para a capacitação profissional de ninguém, mais uma vez eu resolvi fazer tatuagem, porque eu achava emblemático, achava que isso evidenciava que só nós somos donos do nosso corpo e só nós temos o direito sobre ele. E ninguém pode me julgar por uma tatuagem. Então eu fiz as minhas tatuagens e fiquei muito feliz porque depois veio uma leva de moças mais jovens e de rapazes, todos com tatuagem. Então eu acho que nós que temos o poder e somos mais velhos, temos de usar para modificar para o bem as nossas instituições. Então eu conto isso com um certo orgulho porque faz parte da minha trajetória, não me acho melhor ou pior do que ninguém. Tenho uma trajetória muito tímida, muito profissional, mas essa é um setor que eu gosto de atuar e que eu acho que nós precisamos atuar. O dia que nós tivermos uma banca de concurso público, onde nós vamos ver 4 mulheres e 4 homens, ou 3 mulheres e 3 homens, igualdade de condições, eu vou dizer assim, a minha instituição realmente chegou onde eu sonho que ela chegue um dia. Agora, a senhora passou pela assessoria da Procuradoria-Geral com o Dr. Marrei e também fez parte de uma banca examinadora um pouquinho mais para frente. Como é que foi chegar até lá, até para as promotoras que estão chegando agora e estão se espelhando e para elas, vamos usar o termo inspiração, né? Para elas saberem que elas também têm essa oportunidade dentro da instituição, né? Na verdade, assim, as oportunidades que me foram concedidas foram oportunidades muito pessoais, que foram conquistadas pelo meu trabalho, embora eu sempre tenha me vinculado a um segmento oposicionista do Ministério Público. Isso, eu nunca quis fazer, eu pessoalmente, política institucional. Eu acho que a política institucional do Ministério Público, por vezes, é muito severa, estigmatiza pessoas, e aí não é mulher e homem, estigmatiza pessoas. E eu vejo que há excelentes pessoas, tanto de um lado como do outro. O que eu acho é que o Ministério Público, alguns segmentos institucionais não sabem conviver com a crítica. Como também acho que ninguém avança se não tiver crítica. Toda hegemonia é burra. Nós precisamos da altivez para avançar. Nós precisamos da cobrança para avançar. Porque o poder, ele embriaga as pessoas se distanciam das realidades. E nem sempre aquilo que é bom para uma casta é bom para outra. E na Procuradoria, ela tem de gerir para vários segmentos. Não é só para os promotores, para os procuradores, mas também para os funcionários.
enfim, o Ministério Público é maior. Então, na verdade, assim, é preciso sempre haver oposição para haver avanço. Apesar de sempre ter sido vinculada a um grupo, fui convidada pelos meus atributos pessoais, tanto para integrar a CPP, como para integrar a banca. E quero te dizer, Dora, que para mim a maior honra da minha carreira foi ter sido banca do Ministério Público. Quando entrei na carreira, eu sofri muito. Eu já tive a oportunidade de contar num evento que você estava presente e conto isso com orgulho. Naquela época que eu ingressei, não existiam mulheres divorciadas na instituição. E eu não sei, talvez não tenha sido a primeira, eu nunca fiz essa pesquisa, mas com certeza fui uma das primeiras. Então, assim, existia um grande preconceito com o fato de você ser mulher e com o fato de você ser separada ou divorciada. E eu, na verdade, quando entrei, eu casei muito jovem, tive um casamento muito curto, depois namorei muito tempo com o meu antigo marido, que fiquei casada há 23 anos, mas na época ele dava aula no Damaso, e eu já namorava com ele há 8 anos, e tive uma experiência horrorosa na minha entrevista, porque havia um entrevistador, um integrante da banca, um procurador que era uma figura muito polêmica, e ele resolveu enveredar pela minha vida pessoal, e ele fez altas insinuações na minha entrevista, questionando por que eu tinha casado tão jovem. Meu marido era um pouco mais velho do que eu tinha 20, ele tinha 38, ele questionou isso, questionou se o meu marido era rico, enfim, a ponto de eu fazer essa entrevista. Todo mundo que me conhece sabe que eu conto essa história e conto com orgulho. Eu saí de lá chorando aos prantos, porque eu estava estudando, eu vinha estudando há uns 3 anos para esse concurso, e de repente, apesar de ter ido muito bem no meu exame oral, eu ali naquela entrevista vi que tudo tinha caído por terra. Depois soube que esse examinador não queria, em hipótese alguma, me aprovar. E todos aqueles que me conheciam e sabiam que eu era uma pessoa honrada, uma pessoa correta, foram fazer esforços, né, no sentido de demovê-lo, e até que ele, vencido, se convenceu e permitiu que eu ingressasse naquele concurso, mas isso foi no último momento da formação da lista, e com isso eu não vi sequer o meu nome ser proclamado quando eu entrei no Ministério Público. Então parece que o caminho da minha vida sempre foi difícil, e por essas coisas que Deus reserva para a gente, eu fui convidada, talvez pelo meu trabalho, não por atuação política nenhuma, eu fui convidada para integrar uma banca, e nessa ocasião eu me senti muito honrada, porque a nossa banca, ela permitiu que as entrevistas fossem gravadas. Ainda não havia essa possibilidade de se tirar a entrevista, então nós determinamos que as entrevistas fossem totalmente gravadas, como nós estamos gravando aqui, e as colocamos, como colocamos as notas e tudo da forma mais transparente do mundo, à disponibilidade dos candidatos. Então, foi a forma que nós encontramos, e foi uma forma que eu me senti honrada em poder integrar uma banca e atuar de uma forma bem diferente daquela que eu tive de enfrentar há 30 anos atrás. O que me mostra que o Ministério Público realmente mudou, e ele está caminhando para mudar. Agora, no final do ano, o CNMP fez uma proposição para excluir a entrevista, e eu sou francamente favorável a isso. Tomara que agora nós, nesse próximo concurso, já tenhamos a entrevista possa ser excluída, porque eu acho que aquilo que você tem de perguntar, você faz no meio das perguntas jurídicas. A gente perguntava muito para o candidato, e eu queria muito perguntar, e eu sempre perguntava: doutor, olha como é importante também você fazer isso, mas você tem de fazer aberto, pode fazer a portas fechadas. Doutor, se o senhor chegar numa comarca, ou doutora, se a senhora chegar numa comarca e o prefeito lhe convidar, sabendo que a senhora vai assumir o cargo ali de promotor, para um jantar ou para um almoço, a senhora aceita?
Muitos dos promotores dizem assim, não, de jeito nenhum, eu vou dar um jeito de dizer para o prefeito que eu não posso, que eu não vou dizer, mas por quê? Por quê? Porque ele, promotor, tem um olhar equivocado, ele parte do pressuposto que todo político é corrupto. Isso é errado, nem todo político é corrupto. Há muito político correto querendo fazer para a população. E quanto que o Ministério Público não consegue com um bom relacionamento, tendo um bom relacionamento com a prefeitura, com os vereadores. Então a nossa obrigação, legal inclusive, é chegar, é nos apresentarmos, é nos aproximarmos e caminharmos juntos em tudo aquilo que for pauta comum. Então é importante você perceber se aquele candidato tem maturidade ou não para o cargo que vai ocupar. Claro que esse não pode ser um ponto que vá excluir o candidato que foi bem no exame, mas você tem de fazer escolhas. Tanto quanto uma resposta jurídica te permite fazer escolhas, uma resposta dessa qualidade te permite também, porque se eu tenho 2 disputando uma vaga, e se os 2 estão empatados, obviamente que eu preciso, para o cargo que eu quero ocupar, alguém que tenha maturidade para o exercício dessas relevantes funções. Agora, eu não estou falando que isso tenha de ser feito à porta fechada. E também não estou dizendo que um aspecto pessoal possa derrubar um candidato. Eu estou dizendo que a gente tenha, nessa difícil tarefa de buscar o melhor candidato para o Ministério Público, de entrevistá-lo na sua extensão, não só o conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico nem sempre é mais importante. E também a escola tem essa obrigação. Entrou o candidato, a escola tem a obrigação, mais do que ensinar a fazer uma denúncia, a fazer um júri, a formar um bom promotor de justiça que saiba atuar com essas questões, atuar ao lado do prefeito, do vereador e processá-los quando for. Então, na verdade, sim, eu me senti muito honrada porque a vida me deu essa oportunidade. Me senti honrada também quando fui convidada para integrar a CPP, Comissão Permanente Processante dos membros da instituição. E lá eu vi as dificuldades que os colegas enfrentam, ou por excesso de serviço, ou por falta de orientação. Procurei humanizar essa minha atuação e atuar de uma forma bastante humana, porque você não pode esquecer que o colega que está sendo julgado e às vezes ele recebe um apontamento de uma advertência ou de uma suspensão na sua carreira profissional, ele vai continuar sendo seu colega, ele vai descer pelo mesmo elevador que você está ali lidando com uma infração administrativa, às vezes muito grave, a ponto de você propor uma disponibilidade daquele cargo, daquele colega, mas outras vezes nem tanto, né? A lei da graduação da infração administrativa. Então, eu acho que fiz a diferença junto com os meus colegas que integravam essa comissão, tratando a todos com honradez e dignidade, vendo que ali não está um réu, está um colega que está respondendo uma sindicância, um processo de infração disciplinar. Dentro do tema de mulher, né, tem um tema recorrente que é o feminicídio, que uma lei foi aprovada em 2015. É um tema novo, a sociedade já ouviu falar, é só ligar a TV e tudo, os casos estão acontecendo aí diariamente, infelizmente, o número é grande. Eu queria que a senhora falasse sobre o papel do Ministério Público no combate a esse crime, mas antes, gostaria que a senhora explicasse o que é exatamente o feminicídio para quem ainda há um estranhamento com essa palavra, que ela assusta um pouco, né? Na verdade, assim, essa palavra ela foi utilizada em 1970 por uma socióloga inglesa e que ela percebeu que em determinados ambientes mulheres eram mortas e mutiladas, sobretudo em ambiente de guerra. E ela resolveu investigar o motivo. E dentro dessa investigação, ela percebeu que as mulheres eram mortas por quê? Por uma questão meramente
em razão do fato de serem mulheres e do homem entender que ele tinha disposição sobre o corpo delas. Ou seja, eram objetos que o homem podia usar. Na verdade, todos nós sabemos que nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Até idos de 1940, o homem que matasse uma mulher, ou porque ela queria romper a relação, ou porque ela queria, de algum modo, separar daquela pessoa ou viver com outra pessoa, nós ainda existia uma gama enorme de homens que matavam as suas mulheres, né? E eram absolvidos. Entendia-se que o homem podia estava agindo em legítima defesa da honra. Esse cenário somente passou a ser modificado a partir de 1940, 1950. Até mais ou menos 70, o homem era considerado o cabeça do casal. A mulher passou a votar em 33 como facultativo. A mulher não podia pedir a separação, porque, a não ser nas hipóteses de separação-sanção, o divórcio só veio depois. Então, todos esses regramentos que existiam, eles representavam uma cultura patriarcal e machista que vem sendo rompida. Então, se você imaginar, Dora, que até 70, como eu vinha dizendo, o homem era o cabeça do casal, o divórcio só foi instituído em 77, tudo isso nos evidencia o quê? Que nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Até 1940 existia um dispositivo no Código Penal, que depois foi reformado, que dizia que aquele que praticasse o crime sob o domínio de uma paixão ou de uma emoção era isento de pena. E foi só a partir de 1940, por exemplo, que o Código Penal foi reformado e que foi inserido que a emoção e a paixão não isentam ninguém de responsabilidade penal. Todavia, a sociedade, ela compactuava até então com aqueles homicídios que eram considerados passionais, como eu vinha dizendo, onde o marido se sentia o dono da mulher e aquela mulher que quisesse romper ou com a sociedade conjugal ou não quisesse mais viver sob um manto de mando do seu marido, né, que era o cabeça do casal, ele ia lá e dizia assim, olha, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, matava a mulher e ele era absolvido com base numa tese que se chamava legítima defesa da honra. Pois bem, a partir mais ou menos da reforma penal de 1940, essa tese perdeu totalmente espaço, mas foi inserida uma outra tese que permitiu um gancho para que essa cultura machista continuasse sobrevivendo. Então, vem lá o parágrafo do artigo 121 e diz que, considera uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3 quem pratica o fato sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Então, os defensores, intimidados, porque a sociedade evoluiu um pouco, passaram, em lugar de defender a legítima defesa da honra, porque aquilo não tinha mais espaço na nossa sociedade, e como o tribunal reproduz a ideologia da sociedade, tampouco nos tribunais, os defensores passaram a sustentar que aquele homem que se submetia a uma pena entre 6 a 20 anos, a pena do homicídio doloso, né, simples, ele então tinha essa causa de diminuição de pena a seu favor, então a pena do homicídio de alguém que matasse a sua esposa, a mãe dos seus filhos, podia chegar a 4 anos. 4 anos, não cumpria a pena, porque tinha o direito ao regime aberto, e aquilo ficava de graça. Pois bem, essa era a mentalidade da época, e o Ministério Público e os promotores, claro, não se conformavam, e teve um grande penalista que chamou a atenção para o problema, Nelson Hungria, e que dizia, não pode a paixão, os ciúmes, ela não é uma causa que diminua a responsabilidade penal, ela, na verdade, ela é uma causa que tende a aumentar a responsabilidade penal, porque aquela pessoa está praticando um crime por um motivo abjeto,
ou fútil por um ciúmes. Então, nós que trabalhávamos com aqueles conceitos, passamos toda vez que um homem matava uma mulher, a colocá-lo na posição de ter praticado um homicídio qualificado, ou pelo motivo fútil, ou pelo motivo torpe. No início era pelo fútil. Só que a jurisprudência, né, os desembargadores, os juízes, são quem? São os homens que julgam e que, portanto, reproduzem uma cultura patriarcal e machista. Começaram a dizer, não, o ciúmes não é fútil. E afastavam a qualificadora. Então, nós passamos a colocar a qualificadora do motivo torpe. Ora, se não é fútil, matar alguém, porque se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, ou seja, porque eu me considero seu dono, isso é objeto, isso é torpe. E aí, mais uma vez, nós colocávamos como torpe, e aí vinha o entendimento, não é torpe, é fútil. Ou então, ciúmes é um sentimento relevante, então não é torpe. Nesse cenário, a sociedade evolui e depois que o grande mérito dessa Diana Russell, que chamou a atenção do problema que algumas mulheres eram mortas pelo simples fato de serem mulheres, isso entra no conceito jurídico a partir de um caso famoso que teve no México, de 3 moças que foram assassinadas num campo de algodão, e a ONU passa a patrocinar o julgamento destes casos. Então, pela primeira vez, se cogita desta palavra que é o feminicídio. E aí você me pergunta, o que é o feminicídio? É matar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Recentemente, nós assistimos, a sociedade parar para tentar entender por que aquele rapaz que foi encontrar aquela moça decoradora ou paisagista no apartamento dela, num dado momento, onde ele tem uma expectativa dele frustrada por algum motivo, ele passa a agredi-la e quase que consuma um homicídio. Isso é o feminicídio. Alguém que se julga superior por ser um homem e que acha que tem disponibilidade sobre a vida daquela pessoa. Na verdade, tentou-se inicialmente, quando essa lei foi votada no Congresso, tentou-se dizer que o feminicídio era a morte de uma pessoa por uma condição de gênero. Uma parte da bancada dos evangélicos não aceitou, porque isso daria um amparo para os travestis, para outras categorias, transexuais, que se enquadram nessa condição de gênero, e aí então se entendeu que o feminicídio se permitiu que ele fosse incluído no artigo 121 do Código Penal como uma qualificadora, toda vez que o homicídio é praticado contra a condição de sexo feminino, mas não é só isso. Dentro de uma situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda de uma condição de discriminação. Então, assim, toda vez que houver a morte de uma mulher por uma questão de hierarquia, porque o homem se julga proprietário daquela mulher, então, ou por uma condição de violência doméstica e familiar, dentro dessa baliza que a própria lei diz, nós estamos diante de uma qualificadora. Então, se o homicídio ele é torpe, porque o motivo imediato, eu cheguei em casa, o marido, é muito comum, cheguei em casa, a mulher por um motivo se atrasou, não fez a janta. Aí, você não fez a janta, ele está lá irritado, começa a discutir, pega um revólver, pega uma faca e mata a mulher. O motivo próximo, ele pode ser qualificado ou como fútil ou como torpe. No caso, seria fútil. Ele ficou bravo porque ela não fez a janta, foi lá e matou. Mas a outra qualificadora de caráter objetivo, que vai servir para aumentar a pena, é porque esta mulher foi morta numa condição de um feminicídio, ou seja, pelo simples fato dela ser mulher e por haver uma situação de hierarquia por parte daquele que a matou.
Então, a pena que poderia iniciar entre 12 anos e ficar no patamar de 12 a 18, é uma pena que hoje vai ter, além da qualificadora original, ela vai ter essa pena que vai ser majorada e pode ficar em torno de 25 a 30 anos. E aí, a pergunta que tem sido feita é, bom, mas se essa lei foi instituída em 2015, por que é que os números das mortes, dos assassinatos de mulheres não caíram? E aí a gente tem de ver a coisa ainda com um pouco de ressalva, porque, na verdade, a lei do feminicídio é recente e ela ainda não foi aplicada em toda a sua extensão. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma pesquisa. No nosso Tribunal de Justiça, só 2 casos de feminicídio foram julgados e mantida a qualificadora junto com as outras qualificadoras subjetivas. Então, entendeu-se que era caso de feminicídio. E por quê? Também, embora a lei não foi ainda aplicada em toda a sua extensão, antes você não tinha a possibilidade de catalogar esses crimes de uma forma diferenciada. Então, a partir do momento que a lei é instituída, nas delegacias hoje você sabe dizer, não, essa morte é em decorrência do feminicídio, ela pode ser qualificada como um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio, então os índices aumentaram. É certo que a violência, de um modo geral, aumentou, mas, por exemplo, o caso da moça, se discutia, ele é louco ou ele matou por uma condição de superioridade? Então, foi feito um exame que concluiu que o rapaz não é inimputável, que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Agora, o fato de eu não saber se o motivo foi porque ele esperava que ela não dormisse ou porque ele esperava transar com ela, o tipo de frustração que fez gerar a conduta dele, pouco importa. Mas ninguém tem dúvida que ele atuou daquela forma por uma condição de superioridade dele. Então, isto é qualificado pela legislação como uma causa qualificadora que aumenta a pena e ele deve responder por isso em toda a sua extensão. Então, basicamente é isso. Nesse exato momento, é triste dizer isso, mas uma mulher está sendo morta e assassinada pela simples condição, pelo simples fato dela ter nascido mulher. É muito triste, não é? Triste. Bom, recentemente também teve uma alteração legislativa, que foi a inclusão do Código da Importunação Sexual, que também foi um avanço e até foi uma questão que mexeu bastante com a sociedade, em casos que aconteceram aqui em São Paulo, dentro de ônibus, né, de transporte público. Também gostaria que a senhora comentasse. Então, Dora, é importante essa sua pergunta, porque, na verdade, essas coisas que terminam modificando a sociedade. Na verdade, quando a sociedade, essas mudanças estão vindo não de dentro para fora, mas de fora para dentro. A sociedade não tolera mais. É muito triste a violência que existe em certos segmentos, a violência que existe contra a mulher. Se você pensar, a estatística que mostra que a cada 2 minutos uma mulher é agredida. 2 minutos. No começo do ano, nós tivemos mais de 30 mulheres sendo assassinadas esse ano. Nós ocupamos o vexatório ranking do 5º país que mais mata mulheres. Quer dizer, então, a violência sexual é uma outra vertente desse mesmo problema. As pessoas acham que têm o direito sobre os corpos alheios. Então, assim, eu trabalho muito no tribunal. E é um ambiente eminentemente masculino e conservador também. Então, é comum eu ouvir, por exemplo, uma menina de 13 anos que foi estuprada pelo avô, ou pelo padrasto, ou pelo companheiro da mãe, ou pelo próprio pai, eu ouvi a pessoa dizer, mas, doutora, ela estava lá se insinuando, ela se jogou sobre o coitado do homem que não conseguiu resistir, controlar a sua libido. Quando se vê que se julga o filho dos outros com valores totalmente diferentes do que se julga o próprio filho,
Quem em sã consciência, que é pai e mãe, que acha que uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, tem a correta compreensão do seu corpo? Ninguém. Eles estão descobrindo a sexualidade, é natural que seja assim. É natural que eles não tenham freios. Cabe aos pais a colocação desses freios, mas muitas vezes não há uma família estruturada de modo a estruturar esses freios para essas crianças. E aí o que se faz? Se responsabiliza a criança, quando o responsável é o adulto, porque o corpo é nosso, não é não, porque a criança é inviolável. Então precisou o Supremo Tribunal Federal dizer que essa é uma presunção absoluta, recentemente, porque até então se transigia com isso e se dizia a culpa é da vítima. Então você percebe, a vítima entrou com uma saia curta no ônibus, por isso que o rapaz molestou. Como assim? Ninguém tem de ser molestado na sua sexualidade. Esse é um conceito que a sociedade hoje não tolera mais. E para evidenciar que a sociedade não tolera, e isso não estava disciplinado de forma clara, a partir do episódio, né, daquele cidadão que entrou no ônibus, ejaculou isso, aquilo, com a contribuição aqui tão especial da PMP, das nossas valiosas colegas, da Fabíola, da Gabi, enfim, dessa turma atuante, foi proposta uma nova legislação, né, uma alteração ao Código Penal que inserisse este crime de uma forma bastante clara e a partir desse ano nós obtivemos isso. Esse sucesso, né? E parece que esse carnaval nós tivemos menos problemas, né? Essa lei foi bastante publicizada, bastante veiculada, de modo que eu acho que a gente vai caminhar e está caminhando para uma sociedade mais respeitosa com o direito das mulheres. Mas é preciso ainda a gente mudar essa cultura machista que permeia as nossas instituições e os nossos tribunais. Doutora Sandra, nós estamos encaminhando para o final da entrevista, é uma pena, eu gostaria de ficar falando aqui horas e horas, é uma entrevista enriquecedora. Mas nós estamos aqui na PMP, a PMP que abriu essa série de entrevistas para o associado, integrante do Ministério Público, né, contar, falar um pouquinho da sua carreira, até para mostrar para a sociedade como é que é o trabalho do dia a dia. E, então, eu gostaria que a senhora falasse aí um pouquinho sobre o papel da PMP nessa integração com os seus associados. Bom, eu me sinto muito bem representada pela PMP. Na verdade, assim, eu entendo que, como eu já te disse, toda hegemonia é burra. Claro que colegas que me antecederam nessas entrevistas já destacaram a relevância da PMP nessa trajetória de ganhos institucionais que nós tivemos. Ela é uma associação eminentemente corporativista, né, que deve defender os interesses dos seus integrantes, mas eu acho que de uns tempos para cá a PMP tem se destacado de uma forma mais proeminente. Por quê? Porque ela tem seguido essa bandeira da independência dos interesses que ela patrocina. Como já foi dito aqui, era muito comum o membro ou colega, ele era presidente da associação e logo na sequência ele virava procurador-geral. Não que não fosse salutar, não que a PMP não tenha contribuído com seu histórico para relevantes conquistas, mas isso não era salutar porque muitas vezes os interesses da cúpula institucional não correspondem aos interesses dos integrantes da instituição. E é preciso que uma associação de classe, ela represente todos os interesses de quem a compõe, que muitas vezes vão ser antagônicos. E o que eu admiro é que isso é possível ser feito e vem sendo feito de uma forma muito boa, desde a gestão do Dr. Felipe Locke, passando pela gestão do Dr. Molineiro e, sobretudo, agora com esses jovens representados pelo Paulo Penteado, representados pelo Tiago, representados por essa diretoria que tem a Paulinha, representados por todos eles,
Por quê? Porque eles estão fazendo uma interlocução nova no Ministério Público. É uma interlocução capaz de cobrar, mas também de avançar junto. E é isso que precisa ser feito. Não somos inimigos, mas naquilo que a pauta dos associados reclamar, a associação tem de atuar, ainda que seja contra os interesses da Procuradoria-Geral de Justiça, porque ela representa uma categoria de integrantes cujos os interesses nem sempre são convergentes. Então, como eu disse quando eu cheguei aqui, hoje você tem diversos regimes jurídicos dentro do Ministério Público. Você tem o regime de quem, como eu, entrou antes de 88, né? Então eu tenho assegurado uma série de direitos e garantias que quem entrou depois não teve e quem entrou recentemente nem tem agora. Ou seja, se aposenta com o teto institucional. Então, a PMP precisa, na verdade, atuar em nome de todos esses segmentos diferentes. E ela vem fazendo isso de uma forma muito boa, muito correta, com uma interlocução serena, apesar de aguerrida, mas serena, caminhando junto com a Procuradoria-Geral naquilo que é preciso que se caminhe junto, mas também de uma forma muito independente, quando, infelizmente, os interesses se mostrarem antagônicos. Então, eu queria cumprimentá-los, queria cumprimentar a você, Dora. Já tive a oportunidade de falar quando eu vim homenagear a doutora Valderez, mas quero dizer de público, sim, sobre essa série de entrevistas que vem sendo feita nessa gestão, mas de um trabalho que você iniciou já tem bastante tempo, mostrando e democratizando o trabalho de todos nós que integramos o Ministério Público. Você é uma jovem que tem uma cultura, eu já te disse que a sua cultura hoje, a gente pensa que você é uma colega procuradora de justiça ou promotora de justiça, embora tenha uma formação, me contou agora que está fazendo faculdade de Direito, né? Mas tem uma formação diferente, é jornalista, mas você consegue tratar todos esses temas que nós tratamos hoje de uma forma muito boa e mais que isso, você atua de uma forma muito especial, muito democrática, você nos empodera, como eu te disse, a todas nós, você sempre procura dar um espaço para a mulher, cavar esse espaço para a gente, que é tão importante, mostrar às novas colegas que estão fazendo trabalhos tão bacanas, você sempre está levantando a bola dessas pessoas e possibilitando que todos os segmentos sejam ouvidos. Isso é o mais bacana. Porque quando você só possibilita que um lado da história seja visibilizado, você está reproduzindo uma cultura e você não faz isso. Então, assim, eu adorei estar aqui, eu espero ter contribuído de algum modo para essa história institucional e o que eu posso dizer é que eu espero que as pessoas que entrem na instituição entrem com a mesma e trilhem com a mesma paixão que eu trilhei a minha vida profissional. Muito obrigada. Doutora, eu agradeço muito em nome de toda a diretoria da PMP, em nome do Dr. Paulo, que representa toda a diretoria. Eu que agradeço a participação da senhora e tenho certeza que vai ser riquíssima para todas as nossas internautas. Muito obrigada. Obrigada.